uma vez, seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Estamos gravando aqui de forma sumária a história do povo de Israel, né? Então, paremos aqui. Moisés, os israelitas se tornaram a nação sobre Deus, né? Sobre Deus lá no Egito. E de lá levantou um faraó que não conhecia José, né? Né? Então, temos toda aqui uma questão de uma história bem precisa, né? Que nós vamos colocar sobre Deus, sobre o povo de Israel, né, que é um povo, a gente fala assim, Israel é o calendário escatológico da parte de Deus, é o calendário escatológico da parte de Deus, né? Esse calendário escatológico para nós pensarmos e analisarmos acerca de Deus, acerca da volta de Jesus, acerca do fim dos tempos, né? Israel é um povo muito importante que temos e é um povo que nós analisamos sempre como relógio escatológico da parte de Deus para analisar os tempos, as estações e o período, né, que possivelmente narra ou então tem como grito escatológico a volta de Cristo. Outra questão aqui que a gente analisa, tendo a história de Israel, né, José, vendido para o Egito por seus irmãos, foi preso por causa da falsa acusação da mulher de seu senhor. Entretanto, a sua habilidade de interpretação fez com que conquistasse o favor de Faraó e o primeiro lugar depois do trono, né? Então nós temos aqui Gênesis capítulo 42 e 47, né? Relata como durante a fome na terra o pai e os irmãos de José desceram do Egito para permanecer na terra de Gósen. Pois ela ficou na terra de Gósen esse período de 400 e poucos anos. José então viaja para o Egito e mais uma vez ouve a voz de Deus encorajando no capítulo 46 e 2. São 67 pessoas contando com José e seus dois filhos, né? Em torno, são 70 pessoas que vão ao Egito, né? Vão ao Egito com Jacó. Mas o Egito nunca foi o lugar para o povo de Deus. Isso a gente fala, o Egito simboliza o mundo, né? Simboliza o lugar. Então, quando Abraão desceu para a terra do Egito, e mais tarde a sua família, o país era governado pelos odiosos, né? Ixos, né? Ou seja, os reis pastores, né? Os reis do deserto, que havia vencido os governadores egípcios por cerca de 500 anos ou 259 anos, de acordo com alguns textos históricos. Eles dominaram aquele país. Tornou-se compreensível então a concepção cordial entre Abraão e depois a Jacó na corte dos faraós, né? Na corte dos faraós. Bem como a ascensão da terra de Gósen, a terra de Gósen que a gente analisa, né? Que era a terra lá nas margens do rio Nilo, né? Então, para os israelitas habitarem, sendo que os pastores continuaram numa abominação para os egípcios. Por esse motivo, convinha haver uma separação entre os israelitas, pastores por profissão, e o povo egípcio que odiava pastores, odiava a questão dos animais, porque não odiava os pastores, né? Porque tinha os animais como deuses, né? Então, lá no capítulo 1, versículo 8 de Êxodo, diz que se levantou um rei que não conhecia José. Essa declaração lacônica tem sido interpretada como indicativo do período quando os ricos foram expulsos, né? O fato liga-se sem maior dificuldade à extensão dos cativeiros, que não somente os hebreus foram submetidos, mas todos os outros povos asiáticos. Então levantou um novo faraó que não conhecia Moisés. Então possivelmente foi o Amoses I, né, que expulsou os Ixos, né, os reis pastores, na 18ª dinastia, né? Então, outra questão também é que esse conhecimento deve se lembrar também a sorte de Moisés. Por algum tempo julgou-se improvável estabelecer o fato do cativeiro hebreu no Egito. Também outros povos relacionados à salvação de Moisés. Pulando aqui para frente para analisar uma parte principal aqui nesse livro, ó, já não padece dúvida que a cidade de Jericó foi tomada pelos hebreus no ano 1400. Né? Os hebreus saíram do Egito em torno de 1445. Né? Então, acertada essa data, fica fácil reconstruir o restante da história. Se foi em 1400 que os hebreus chegaram à Palestina, tendo gasto 40 anos no deserto, então o êxodo ocorreu em 1440, a saída, né, no século XV, mais ou menos, de Cristo. Juntamente nessa época reinava o Egito Amenhotep II, sucessor do grande Tutmose III, o monarca em cujo reinado Moisés matou o egípcio e teve de fugir, e que morreu antes de Moisés ser comissionado por Deus para voltar ao Egito e tirar dali seu povo. O cativeiro teria-se iniciado em 120 anos antes, ou seja, no tempo de Amoses, né? Amoses I, quando os Ixos foram expulsos. Amoses I, ele restaurou a 18ª geração, né? E expulsou os Ixos, os reis pastores. A história foi escrita, claro, foi pelo dedo de Deus para si, de altos e beneficentes propósitos. Foi providenciar a tomada do Egito pelos Ixos,
a fim de que os filhos de Israel pudessem estabelecer ali. E foi possível, né, providencial também a sua expulsão para que os hebreus, submetidos ao duro labor forçado, desejasse sair dali, né, e se tornasse um povo, a nação, porque até nessa época eles eram somente escravos, né? Então nós temos aqui nesse texto também a chamada de Moisés, e no Êxodo, né, a chamada de Moisés aqui, que acontece, né? Já não resta mais dúvida de que a princesa que salvou Moisés das águas foi Hatshepsut. Pega esse nome, Hatshepsut, né? Hatshepsut, que também usava o título de real de Macara, né? Essa princesa era filha de Tutmose, corregente do pai. Depois, sobre Tutmose 2 e 3, a mesma princesa reinante fez várias conquistas na Ásia. Podia, portanto, dispor da sua vontade e adotar como filho um menino hebreu. Foi o fato que ela adotou, né, Moisés, Moshe, tirado das águas, né, extraído das águas. A era de Moisés é perfeitamente caracterizada tanto nos documentos egípcios como na história geral. Moisés nasceu no período da restauração da monarquia egípcia, depois da expulsão dos íxios. A expulsão dos íxios ocorreu em 1580. Então, fica aqui uma parte que profunda para vocês analisar acerca da história de Moisés, né? Dentro dos seus 120 anos, 40 anos no palácio, aprendendo na corte, na melhor universidade egípcia, e também seus 40 anos no deserto de Midian, e seus 40 anos ao caminho da terra prometida, né? E seus 120 anos ele foi levado por Deus para as mansões celestiais, né? Então acontece aqui a questão de toda uma saga, de toda uma história muito precisa. E o povo de Israel cresceu, né? Cresceu no Egito, ó. Era cerca de 600 homens de guerra, sem contar as mulheres, as crianças, os idosos, a multidão que abandonava a terra da servidão, 430 anos de servidão. Capítulo 12, versículo 40 de Êxodo. Comparado Gálatas 3,17, mesmo contrariando o capítulo 15 e 13, onde se fala de 400 anos, que pode ser compreendida como um arredondamento. Então, no livro de Gálatas fala que o povo de Israel ficou 400 anos. Mas no texto de Êxodo fala de 430 anos. Há uma contradição? Não. É um discurso de arredondamento da fala do pregador, na prédica, o qual ele está usando, ok? Então isso, a questão quando eles são tirados da terra, né? Então, vamos colocar, Moisés liderou os israelitas para fora do Egito pela praga da Páscoa que destruiu o Egito e permitiu o êxodo israelense do Egito para a terra de Israel. Antes dele morrer, Moisés anunciou bênção e maldição sobre o israelita. Quanto à linha do tempo, permanece, ele teria abençoado e obedecido a Deus, mas experimentaria maldição caso não obedecesse. Essas bênçãos e maldições seguiam o povo judeu muito tempo. Então, para a bênção o povo tinha que obedecer. Para a maldição era desobediência. Então, que o povo obedecesse teria bênção, que o povo desobedecesse teria maldição, né? Outra questão também que a gente pode analisar. Dentro da questão aqui também, que se analisa, entendeu? Quando o povo de Israel saiu pelas mãos poderosas de Deus, né, libertou da casa da servidão, eles passaram o Mar Vermelho, ao qual Deus abriu o Mar Vermelho, e de lá eles seguiram para o Monte Sinai. Eles permaneceram em torno do Monte Sinai, foi em torno de 14 e 20, depois de 14 meses e 20 dias lá no Sinai, ficou em torno de um ano, né? Ficou em torno de 1 ano e 2 meses, ficaram no Monte Sinai. Deus deu instruções para eles, deu leis, estatuto, estabeleceu regra para que eles pudessem viver e formou daquele povo escravo uma nação poderosa, né, que ia habitar a terra de Canaã, né? E apesar que na terra de Canaã eles foram subjugados pelos cananeus e etc, que você já sabe da história. E também você pode acessar os nossos livros de introduções aos livros históricos lá, na nossa playlist, que eu falo também sobre o Pentateuco, falo também sobre as festas de Israel e etc, né? Então isso aqui é mais uma provocação sobre essa questão aqui da história de Israel e toda a sua construção, né, na linha do tempo. Então, outra questão aqui, que nós vamos pular, a questão de Josué, foi o sucessor de Moisés, né? Ele que vai conduzir o povo na entrada da terra de Canaã. De lá vai ser desestruturado, desmantelado, né, em torno de 31 a 32 reis. A terra de Canaã, na época de Josué, foi conquistada de forma parcial. Isso a gente pode fazer uma observação no livro de Juízes. E só depois que vai ter toda uma conquista geral. E essa conquista vai acontecer na época de Davi. Então Josué é uma figura muito importante. Fica aquela palavra, né, eu e minha casa serviremos o Senhor.
Josué morre com 110 anos, né? 110 anos, apesar que vai acontecer, vai vir outra geração que não tem experiência com Deus, que não conhece Deus, que vai começar lá no livro de Juízes, né? Uma nação que não conhecia a Deus, que vai vir na época do juízo. Então, não conhecia, não tinha experiência daquela velha geração que entrou na terra prometida, como Josué, Caleb, né? Esses homens de fé. Deus estabeleceu tantas providências. A gente tem que pegar o seguinte, uma coisa importante: dentro dos 40 anos que eles caminharam, Deus sustentou com provisão o povo de Israel. A roupa não envelhecia, o calçado não envelhecia, eles tinham pão, que era o maná, ele tinha cordonize, que era carne. Então eles comiam, bebiam tudo pela graça e benevolência da parte de Deus na sua providência, né? Então, quando eles entraram na terra prometida, todas aquelas bênçãos que aconteceu do Antigo Testamento, na caminhada dos 40 anos, na terra prometida agora eles tinham que plantar do fruto, criar os animais, plantar e etc. O maná não ia cair mais do céu, né? Então eles tinham que plantar, eles tinham que colher, tinham que esperar as estações do ano e etc. para produzir. É assim que Deus faz. A bênção vem, segundo a benevolência e a suprema sabedoria com que Deus conduz todas as coisas. Mas no ato humano nós temos que plantar e etc. Matar todo dia o leão cedo e fazer daquilo que Deus estabeleceu para nós e o que Deus estabeleceu para Israel, plantar na terra prometida, ao qual eles iam herdar, que emanava leite e mel. Né? Então aqui o período do juízo, nós temos aqui, aconteceu o juízo, que foram 19 juízes. Quem são esses juízes? São líderes militares, líderes civis que foram levantados por Deus na época de opressões. Quando o povo pecou, ou o povo pecava, Deus mandava os moabitas para subjugar, mandava os filisteus para castigar Israel, mandava os amonitas, né? Mandava aqueles povos da terra, mas Deus também levantou militares, homens, né? Possuído, tomado, como Eudes, né, como Jefté, como Sansão, como Samuel, que foi um juiz, né? Então, na época foram levantados 19 juízes, né, que são apresentados no livro que traz esse nome, chegando sua posição por meio de bravuras e guerra contra os inimigos. Morria o juiz, morria o juizado. Assim que outra circunstância criasse um novo, era assim Israel, né? Então, eles, quando estavam sendo julgados pelas nações, clamavam a Deus, Deus levantava um homem desses que era um juiz, né? Mas nessa época o povo de Israel, na sua vida em comum com os cananeus, provocou a ira do Senhor por quando deixaram e servir a Baal, a Astarote, a Azerá, né? E assim o Senhor os deu na mão dos roubadores, o entregou na mão dos seus inimigos ao redor e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos, né? Então, nessa circunstância, eles clamavam a Deus e Deus levantava homens para que pudesse dar vitória por meio deles, né? Então, naquela época não tinha rei Israel, cada um fazia o que bem entendesse, né? Está no final do livro de Juízes, segundo a tradição, possivelmente foi Samuel que escreveu esse livro. Outra questão, o período dos reis de Israel, né? Então, outra questão, o livro do Juízes menciona com a declaração: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada qual fazia o que parecia reto aos seus olhos. Vai dizer que não havia um sentimento moral e religioso dominante entre o povo, que salvou da desintegração e aniquilamento, né? Então, Deus levanta Samuel para que pudesse, foi o último juiz, profeta, sacerdote daquela nação. Então, o período dos reis acontece aqui de ser consagrado, ungido. O primeiro rei de Israel, que foi Saul, depois o segundo rei de Israel foi Davi, e o segundo rei foi Salomão. E daí nós temos o chamado Reino Unido, né? O Reino Unido, 40 anos do reinado de Saul, 40 reinado de Davi, e o seu filho Salomão reinou por 40 anos. O Reino Unido durou em torno de 120 anos. Quando fala Reino Unido, que eles reinaram sobre todo o Israel, né? Sobre todo Israel. Então, com a morte de Salomão, com os pecados de Salomão, né, as cargas tributárias de Salomão, eu falo sobre Salomão, o pecado de Salomão, sobre a idolatria de Salomão, lá na minha curiosidade bíblica. Salomão foi salvo ou não foi salvo? Então, entre na minha curiosidade bíblica lá e analise na playlist, né, e vê sobre essa questão que ele foi salvo ou não, né? Então, temos resposta lá de posições teológicas e etc. Né? Então, nós temos aqui a questão da política fiscal e tributária de Salomão, acabou por gerar um descontentamento entre as 12 tribos, né? A idolatria de Salomão, casou com várias mulheres, a mulher perverteu o coração de Salomão, e de lá Deus rasgou o reinado de Salomão, segundo a profecia de Aías, né? Então
10 tribos deu a Jeroboão e 2 tribos deu a Roboão, né, que foi o reino dividido. Então o reino dividido começa depois da morte de Salomão, que foi no ano 930, né? Nós temos o chamado Reino Unido, o reino unido com Saul, Davi e Salomão. Então temos agora o reino dividido, que começa com Jeroboão com 10 tribos e Roboão com 2 tribos, né? Então a monarquia dividida, nós temos aqui em torno desses reis. O reino do norte teve em sua existência 19 reis, né? Começando com Jeroboão e os demais reis que vieram ao seu encalço. Então Jeroboão, ele fez um novo projeto de adoração, uma nova situação de adoração, criou locais de adorações, né, que foi Betel e Dan, para que o povo não isse até Jerusalém, que era o local principal para o centro de adoração a Javé. E de lá, Jeroboão fez o que era mal aos olhos do Senhor. E os demais reis todos, 19 reis, né, os 18 reis que vieram em torno de Jeroboão, todos andaram segundo o caminho de Jeroboão, fazendo mal que era aos olhos do Senhor, né? Não teve nenhum rei que prestou. Então, por pecado de Israel, na adoração de Baal, de Azerá, sacrifício infantil a Moloque, Deus manda o rei Salmanaser V da Síria, porém não era monarca para se amedrontar com alianças ocidentais. Marchou contra Samaria, cercou durante 3 anos para cair em 722 nas mãos de Sargão II, né? Que teve aquela política da mistura, saqueou Israel, ganhou Israel, a parte do reino do norte, fez a política da mistura, que trouxe a questão de outros povos para que pudesse misturar com o povo que ficasse ali e de lá viesse uma nação híbrida, uma nação miscigenada, enfraquecendo a questão da identidade, a questão da genética do povo escolhido da parte de Deus. Então, esse é o ano de 752, a queda e o fim do Reino do Norte, e fala sobre a questão das tribos perdidas, né, que não se fala mais no Novo Testamento. Então, nós temos aqui a questão. No Reino do Sul, tiveram em torno de 21 reis, né, 21 reis. O primeiro rei do Reino do Sul é o filho de Salomão, Roboão, né, Roboão, que nesses 21 reis tiveram reis piedosos, reis que andaram no caminho do Senhor, e reis também que fizeram coisas que não agradavam a Deus, né? Então, esse Reino do Sul, ele sobreviveu até o ano de 602, né, que foi a questão da invasão babilônica. A segunda invasão babilônica aconteceu no ano 597, e a última invasão babilônica que derrubou Jerusalém, incendiou o templo, foi no ano 586. Eles foram levados para o cativeiro babilônico e vão ficar 70 anos presos, né? 70 anos presos por causa da sua idolatria, por causa da sua desobediência. Lembra lá no início de Deuteronômio que teve a questão lá, que eles obedecessem teria bênção, que eles desobedecessem teria maldição. O povo de Israel era um povo peculiar da parte de Deus, um povo escolhido, né? Então Deus, como Deus soberano, criador do céu e da terra, criador da nação de Israel, ele mandava e desmandava em Israel. Não que ele fosse um Deus totalmente carrasco, né? Mas um Deus que estabeleceu aliança com o povo de Israel, que eles pudessem andar diretamente nos caminhos de Deus, teria bênção. Quem andasse desviado no caminho de Deus teria maldição. E assim aconteceu com as promessas estabelecidas, né? Que foi tudo estabelecido como um contrato, pacto social, lá no Monte Sinai, que eles ficaram em torno de um ano e pouco, né? Então aconteceu também o papel dos profetas aqui, no seio de Israel, na história de Israel, foi como uma mente crítica, né? Uma situação crítica, que criticava o povo, né? Então era uma consciência crítica relacionada ao pecado de Israel, e eles denunciaram o pecado de Israel, denunciaram toda a prática errada de Israel, mas procurava conduzir Israel para o caminho correto, aos pés de Deus. Levantaram Isaías, Jeremias, Ezequiel e os demais 12 profetas que vieram, né? Daniel lá no cativeiro babilônico, Osés também está no Reino do Norte. Então nós temos aqui toda a história aqui do profetismo de Israel, que eu falo também lá nos livros do Antigo Testamento de forma sucinta, mas eu falo sobre o profetismo que começou em torno do século VIII. Então tem a figura do cativeiro babilônico. Lá no cativeiro babilônico, nesses 70 anos, eles criaram a sinagoga, que eram os locais de reuniões, né? Uma sinagoga poderia começar por 10 pais de família, e de lá começar uma sinagoga, né? Na época de Israel, na época do século I, tinha em torno de 450 a em torno de 500 sinagogas, e começaram no cativeiro babilônico, né? Então eles estudavam a Tanakh no sábado e procuravam fazer a vontade de Deus, né? Então nós temos aqui a questão dos exílios, né, que foi falado. Outra questão importante também que a gente vai analisar, essa questão aqui da volta, o retorno do exílio sobre os persas, né? Então os persas vencem
os babilônios, depois dos 70 anos, né, vence os babilônios, e de lá acontece uma volta do povo de Israel para o Egito, na primeira leva junto com Zorobabel, depois vem a segunda leva com Esdras, depois vem a segunda leva do povo de Israel com Neemias, para a reconstrução do templo, para a reconstrução dos muros de Jerusalém, que aconteceu na época de Neemias, e também na restauração do altar, que aconteceu na época de Zorobabel, né? Então, por volta dos 70 anos, o período os israelitas viveram como exilados fora da terra de Israel, né? Na terra lá na Babilônia, né? Então, contudo, ele já não era mais um país independente, eles agora eram uma província do Império Persa. Isso continuou por 200 anos, né? Quando eles voltaram novamente para a terra de Israel. Teve toda a construção dentro de Zorobabel, a restauração espiritual com Esdras, a restauração política com Neemias, que construiu o templo em torno de 52 dias, né? A construção dos muros de Jerusalém. Então, essa é uma questão muito importante que nós temos aqui para analisar os livros históricos, né? Que narra o livro histórico lá que começa de Josué e Esther, ele narra o período pré-monárquico, o período monárquico e o período pós-monárquico. Nós temos os livros também pós-exílico, né, que são os livros de Reis, o livro de Samuel, e nós temos os livros pré-exílico, né, que são esses livros, e o livro pós-exílico, que são 1ª e 2ª Crônicas, que trata também de toda a história do povo de Israel, Então, nós temos aqui o período pérsico, né, que reinou de 537 até o ano 320, então reinou sobre Israel em torno de uns 200 anos. Nós temos o período grego, né, os períodos que os gregos tomaram conta de Israel, né, a questão das conquistas de Alexandre o Grande, conquistou o Império Persa e transformou Israelita em uma província nos impérios gregos por volta de 200 anos também. Outra questão, o período romano, né, os romanos invadem, também venceu os gregos. Então Jerusalém é tomada pelos romanos, isso eu falo na história do cristianismo, no ano 63 pelo general Pompeu, né, conquista Jerusalém, e Jerusalém agora passa a ser vassala também agora sobre o domínio romano, né, que é uma coisa muito precisa aqui, que quando Jesus nasceu, o imperador se chamava Augusto César, né, Octávio. Outra questão aqui, segundo o exílio judaico sobre os romanos, né, a partir do tempo dos babilônios, 600 anos, os israelitas, os judeus, como eles eram chamados agora, não tinham usufruído de independência conforme tinha sobre o rei Davi. Eles eram agora governados por outros imperadores judeus, ressentiram tal fato, se voltaram contra o governo romano. Os romanos vieram e destruíram Jerusalém no ano 70, depois da revolta dos Macabeus, revolta dos sicários, né, revolta dos Zelotes. Aconteceu a questão da destruição de Jerusalém, que foi no ano... Jerusalém começou do ano 66 até o ano 70. No ano 70 foi destruído pelo general Tito, né? O imperador da época era Vespasiano. Isso aqui é mais uma provocação. Fique para você me convidar para nós fazer uma palestra sobre a história de Israel, e a gente vai conversar de forma mais ainda profunda, é mais uma provocação acerca de toda essa história, que a gente poderia gravar vários livros, várias obras, escrever vários doutorados e PhDs acerca da história do povo de Israel. Então Jerusalém, resumindo, foi destruída no ano 70, sitiada, né, pelo general Tito, né, e de lá foi levar os despojos para Roma. Então tem em Roma tem o chamado Arco de Tito, né, que de lá tem algumas figuras precisamente simbolizando a destruição de Jerusalém, os povos sendo julgados e levando para, sendo desterrado e destruído ali Jerusalém. Então no ano 132 ao ano 135, o imperador Adriano mandou espalhar agora, né, na última revolta com Bar Kokhba, né, então Adriano mandou o exército romano, de lá detonou o povo de Israel, aconteceu a segunda diáspora, né, a segunda expulsão do povo de Israel sobre a face da terra. E de lá Adriano chamou a terra de Israel, né, a terra da Palestina, pela primeira vez no ano 132 a 135 chamou Israel terra da Palestina, ou então terra dos filisteus, como um insulto, né, que eles fizeram com os judeus da época. Então é isso, né, a questão de toda uma estrutura que a gente pode ver. Então nesse período aparece do ano 37 a 4 o reinado de Herodes Magno, Herodes Grande, que vai construir a fortaleza de Antônio, vai reconstruir o templo de Jerusalém, vai fazer grandes obras magníficas, que é Herodes o Grande. Ele morre no ano 4, né? Ele persegue as crianças, que está registrado no capítulo 2, você acessa a nossa história do cristianismo, que eu falo um pouco sobre esses Herodes, né? Sobre esses Herodes de forma mais aprofundada. Nós temos aqui o governador de Pôncio Pilatos, que governou, né, a Judéia do ano 26 até o ano 36, que era procurador de Roma, né? Então outra questão aqui, no ano 70, a destruição do templo de Jerusalém,
Então, aconteceu de toda essa questão aqui, muito importante sobre a questão. Então, só para fecharmos essa parte aqui da história, era o ano 70 da era cristã. Após uma fracassada revolta contra a dominação romana, Jerusalém foi conquistada por Tito e seu exército ocorrendo uma segunda destruição do templo. Em 73, o último foco de resistência desapareceu com o suicídio coletivo dos judeus sitiados no rochedo de Massada, a chamada Massada. Os judeus foram expulsos da Palestina, ficando tal evento registrado na história como a diáspora. Só retornaram no século XX, onde fundaram, em 1948, o atual Estado de Israel. Custou-lhe caro a resposta à pergunta por Pilatos. O seu sangue cai sobre nós e sobre nossos filhos. Mateus 27 e 25. 14, quase 19 séculos sem nação, sendo rejeitado por todos os povos, até mesmo em nosso Brasil. Os judeus se tornam uma nação independente. Ficou aquela profecia de Isaías, pode-se criar uma nação em só dia? De fato aconteceu, a profecia se cumpre. Israel se torna um Estado independente em 1948, é o único Estado de primeiro mundo entre o Oriente Médio. Então fica essa provocação aqui na história de Israel para você consultar, pensar, analisar junto comigo. Então o povo de Israel é o nosso relógio escatológico, a figueira da parte de Deus. Então os judeus hoje é um povo muito abençoado. Hitler tentou dizimar o povo de Israel, morreu mais de 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial, mas mesmo assim fica aquela palavra que Frederico o Grande perguntou para o seu capelão: me prove acerca da existência de Deus. O capelão respondeu para ele: o povo de Israel, majestade. Então isso é mais uma provocação aqui para nós pensarmos acerca da história de Israel, mas você pode entrar na minha playlist, entrar sobre os livros do Antigo Testamento que eu falo no Pentateuco, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, que retratam toda a história de Israel nessa linha de história linear e etc, que Deus guardou esse povo, ainda guarda esse povo, que é o povo da provisão, é o povo da promessa. Shalom.